Olá, eu sou o professor João Matos, sou engenheiro de materiais. Estamos começando um novo curso, Introdução à Ciência dos Materiais. Nesse curso vamos tratar de diversos assuntos. Aqui tem um resumo dos assuntos que a gente vai abordar. Estrutura dos sólidos cristalinos, imperfeições dos sólidos cristalinos, diagramas de equilíbrio e ligas de engenharia e diversas propriedades dos materiais, propriedades mecânicas, elétricas, magnéticas e óticas. Junto com esse conteúdo, a gente vai falando sobre outros assuntos também, com ligação, com afinidade aqui com o tema principal, que é a ciência dos materiais. Vamos falar sobre física, sobre química, às vezes vamos falar alguma coisa de biologia também, geologia, ou seja, vamos utilizar todas as ciências possíveis no sentido de reunir conhecimento para analisar uma situação. Nossa bibliografia básica vai ser esse livro aqui, Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, é um livro muito famoso, o autor é William Callister. Tem um autor também, David Rathwish, mas é conhecido mais como o livro do Callister. É um livro adotado em diversas universidades, em diversos cursos de ciência dos materiais. E o que vem a ser ciência dos materiais? Ciência dos materiais é o ramo do conhecimento que se utiliza de outros ramos do conhecimento também. Ou seja, se utiliza da física, da química, da biologia, da geologia, seja lá o que for em termos de ciência que possa fornecer informações sobre o material em questão, a gente vai utilizar. E a ideia é pegar todo o conhecimento dessas ciências e relacionar 4 dimensões que caracterizam o material: o seu processamento, a microestrutura, as propriedades e o desempenho. Tá? Então eu vou tentar olhar a microestrutura do material, e aí eu vou utilizar muitas técnicas de microscopia óptica, microscopia eletrônica. Vou também ter o histórico de como o material foi processado, se ele sofreu algum tratamento térmico, ou seja, se elevaram, no caso do aço, o material a altas temperaturas e o resfriaram rapidamente, ou se o resfriaram lentamente. Vou ver as propriedades, ou seja, após observar a microestrutura, a forma como o material foi processado, eu vou ver como é que ele está se comportando. E vou ver se ele está se comportando de uma maneira ótima, ou se ele apresenta alguma deficiência em termos de comportamento esperado, ou seja, o seu desempenho. Então a ideia é caracterizar o material, ou seja, determinar as características do material, verificando essas 4 dimensões: microestrutura, processamento, propriedades e desempenho. Bem, nesse quadro aqui do lado tem justamente o que eu havia falado, as diversas ciências que são utilizadas para você sugar um pouco, tirar um pouco do conhecimento e formar um conhecimento próprio lá de engenharia de materiais, ou seja, engenharia elétrica, física, química, biologia, nanotecnologia e engenharia mecânica. E outras que aparecerem aqui que forem úteis, por exemplo, geologia. Tá? A gente vai pegar todo esse conhecimento aqui e relacionar no sentido de determinar a microestrutura, processamento, propriedades e desempenho. Relacionar isso tudo em uma caracterização do material, ou seja, as suas características considerando essas 4 dimensões, e tentar entender como é que uma dimensão influencia a outra. Bem, nesse quadro aqui a gente pode ver que a engenharia de materiais ela pega várias ordens de grandeza. A gente vai utilizar física quântica, a gente vai utilizar química, que são, digamos assim, ciências que lidam com ordens de grandeza muito pequenas, 10 elevado a menos 9 metros, 10 elevado a menos 6 metros, até outras áreas de conhecimento que pegam ordens de grandeza comparáveis ao nosso mundo, que a gente vive aqui. 10 elevado a 1, 10 elevado a 3. Então, nesse intervalo aqui de ordens de grandeza, a gente vai pegar várias ciências, física quântica, química, a engenharia de uma forma geral, geologia, no sentido de congregar todo esse conhecimento para poder relacionar aquelas 4 dimensões que eu mencionei anteriormente, a fim de entender como é que uma influencia a outra. Bem, atualmente a gente ainda não considera a astrofísica como parte desse rol de ciências aqui que fazem parte da ciência dos materiais. Mas, quem sabe no futuro, a gente vai considerar.
Bem, aqui está um trabalho que eu fiz há um tempo atrás só para exemplificar como é que a engenharia dos materiais ela trabalha. Isso daqui é um eixo, é um eixo que trabalha em rotação e que foi modificado. Eu analisei isso alguns anos atrás em um laboratório de materiais. Esse eixo ele sofreu falha, do jeito que está aqui, ó, ele foi fraturado em uso e as pessoas que o utilizavam não entenderam por quê. Então foi enviado, né, para o laboratório de materiais para que a gente fizesse uma análise. E o que a gente viu é que geralmente esse tipo de eixo ele trabalha, né, ele é fabricado, daí a parte de processamento, né, ele é fabricado, eu estou falando aqui na parte de processamento. Ele é trabalhado, né, ele é fabricado, melhor dizendo, de tal forma a ter aqui uma camada carbonetada, ou seja, é uma camada de aço mais rica em carbono. A gente sabe que quanto mais rico em carbono, mais, de uma forma geral, de uma forma simples, mais tarde a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada, o aço ele é mais duro. E é essa característica que se deseja na superfície desse tipo de eixo. A gente quer uma camada mais dura ali na superfície, justamente para evitar risco. E geralmente o eixo, né, ele trabalha em contato com outra peça, ele sofre rotação e a gente não quer que haja riscos e um desgaste excessivo dessa camada superficial. E o que aconteceu é que, no contexto em que esse eixo estava trabalhando, né, o indivíduo fez a usinagem superficial do eixo, naturalmente retirando uma parte dessa camada carbonetada. E aqui, para falar a verdade, foi retirada toda a camada carbonetada, além de diminuir a seção reta aqui, ó, o diâmetro da seção reta do eixo, o que diminui a sua resistência mecânica, porque diminui a quantidade de material que vai resistir ao esforço. Em consequência, esse eixo ele não resistiu muito tempo, né, quando colocado em trabalho. Então, o que a gente viu aqui, ó, foi uma relação entre processamento e desempenho e propriedade. Ou seja, retirando a camada carbonetada do eixo, esse eixo aqui ele perdeu em termos de desempenho. E a gente verificou a ausência dessa camada carbonetada fazendo uma análise microestrutural do material. Mas adiante eu vou falar em outras aulas, né, eu vou falar sobre metalografia, que é justamente você preparar uma superfície do eixo de uma peça de aço ou de outro metal para observação em microscopia óptica. Ou seja, a gente pega um pedacinho de aço, a gente faz o embutimento, a gente faz o lixamento, o polimento e o ataque químico, que vai revelar o contorno de grão. Tá? Ou seja, o material a nível microestrutural, no caso do aço aqui, ele é composto por grãos. E os grãos mais ricos em carbono, eles são atacados preferencialmente. Então deveria existir aqui claramente uma camada enegrecida, que seria a camada rica em carbono, a camada carbonetada. E aqui a gente não encontrou, evidenciando que realmente, né, o indivíduo chegou lá, fez a usinagem do material e tirou, né, aquela característica que a gente desejava. Então aqui nesse trabalho ficou bem claro, né, que a gente fez análise microestrutural, a gente analisou essa microestrutura aqui, viu que não havia camada carbonetada que era esperada, a gente viu que a gente sabia, né, porque havia o histórico do material, que essa camada tinha sido criada, a gente tinha o histórico do processamento, e a gente constatou que isso afetou as propriedades do material e, consequentemente, o seu desempenho. Então, nesse trabalho aqui, a gente fez um trabalho bem completinho aqui, abordando as 4 dimensões que caracterizam a abordagem em ciência dos materiais realizada, né, nos laboratórios e em outros trabalhos que envolvem ciência dos materiais. Bem, nesse outro slide aqui, ó, isso daqui não foi um trabalho que eu realizei, eu tirei isso daqui de algum site da internet, mostrando a camada carbonetada em dentes de engrenagem. A engrenagem ela trabalha em rotação em contato com outras engrenagens. Então a gente não quer que ocorra o desgaste superficial. Então a gente faz a carbonetação dessa camada superficial. Outros tratamentos térmicos de endurecimento superficial também podem ser utilizados. A ideia básica aqui é que eu quero uma dureza maior na superfície. Então, né, aquela peça anteriormente mostrada, ela deveria ter um aspecto semelhante a essa representação artística que se encontra aqui. Uma camada mais enegrecida que o restante do material, mas não havia. Aqui, isso aqui também não é um trabalho meu, né, é uma imagem que eu tirei daí da internet, com diversas possibilidades de espada de samurai. Aqui são cortes transversais de diversas lâminas, mostrando como é que o artesão, né, o profissional que faz esse tipo de espada, ele trabalha manipulando os diversos tipos de aço
para compor uma lâmina adequada. Geralmente, a gente deseja, né, quando faz uma espada dessa, ou o artesão que faz uma espada dessa, deseja uma camada mais endurecida e, portanto, ele quer mais carbono, um aço com uma maior concentração de carbono, falando a grosso modo, depois a gente vai ver isso melhor, na superfície. Então essas seções transversais aqui, elas sofreram preparação metalográfica, foram cortadas, lixadas, polidas e atacadas. E a gente vê a parte mais enegrecida aqui, tá? É a parte com maior concentração de carbono. Bem, e a gente tem uma parte central aqui com menos carbono. Então o que a gente quer é unir duas propriedades. A gente quer um aço que resista mais a riscos na superfície, é um aço mais duro, e um aço um pouco mais mole, entre aspas, né, na parte interna da lâmina. Dessa forma, ela pode absorver mais energia através do impacto, né? Quando ocorrer o impacto da lâmina, a lâmina ela tem uma superfície dura e um centro um pouco mais macio. Mas quando eu falo macio, isso daí é numa perspectiva metalográfica, né? Numa perspectiva associada a metal. Não significa que você vai passar a sua unha ali e vai riscar o material, não é isso. É um material mais macio do que o material da superfície. Ele quer isso por quê? Porque existe um impacto também. Se o material ele for muito duro, em ciência dos materiais tem um conceito de fragilidade, que é aquele material que não possui capacidade de se deformar ou de absorver, digamos assim, o impacto. Né? Esse é um outro conceito, né? Estou falando de maneira muito superficial, esse é um outro conceito que a gente vai tratar mais tarde. E se eu tiver um material que tem essa capacidade, ele pode absorver energia sem romper as ligações atômicas, que é uma outra forma de dizer que ele não vai se fraturar. Então eu quero conjugar os dois tipos de aço, um aço mais duro na superfície e um aço um pouco mais macio, um pouco mais mole no interior, ok? Ou seja, mais uma vez, eu estou relacionando o aspecto microestrutural, que eu vejo aqui que foi alterado pelo processamento. Eu dei um jeito aqui de ter mais carbono, né, na superfície, ou seja, aço com maior concentração de carbono na superfície do material, e alterando as propriedades, e isso vai alterar o desempenho. Ou seja, eu posso ter uma espada que seja capaz de cortar uma outra espada, tem um desempenho superior. E essas espadas de samurai, né, elas podem sofrer tratamento térmico. Geralmente, o aço que possui um alto teor de carbono, ele pode sofrer um tratamento térmico chamado têmpera, que é um tratamento de endurecimento. Isso pode ser utilizado como recurso também na fabricação da lâmina de samurai, gerando um tipo de aço que a gente chama de aço martensítico. É um aço com essa microestrutura aqui, ó. É uma microestrutura acicular, né? Parece um monte de agulhas interconectadas ali. E no interior eu posso ter aquele aço um pouco mais macio, que a gente chama de aço perlítico. E mais uma vez, esses nomes todos a gente vai ver com um pouco mais de detalhe em outras oportunidades. Então esse aço aqui, ó, seria um aço mais duro, né? Um aço mais resistente a risco, a penetração, e esse aço que ficaria na superfície da espada, por exemplo, como opção, e esse aço aqui seria um aço que ficaria mais no centro da espada, também como opção. Tá? Essa aqui, fazer espada de samurai é uma arte, então eu estou falando de uma maneira muito geral, tentando relacionar as propriedades dos materiais com a sua microestrutura e naturalmente com o seu desempenho, fazendo, né, aquelas 4 dimensões que eu falei que caracterizam a ciência dos materiais. Esse daqui está um outro trabalho que eu fiz parte desse trabalho, né, que era a produção de microesferas de alumínio para suporte de catalisadores. Isso daí são esferinhas com aproximadamente 1,5 milímetros de diâmetro, que podem servir de suportes de catalisadores. Você pode impregnar essas esferinhas com platina, por exemplo. Alumina ou óxido de alumínio, ele é inerte, é uma substância inerte, mas se você impregnar com algum catalisador, por exemplo, platina, pode servir como acelerador de uma reação química. Então, eu trabalhei especificamente na produção dessas microesferas de alumina, que eram produzidas por sol gel. O sol é uma espécie de solução, não é bem uma solução, o sol tem uma característica específica, né, uma dispersão coloidal em água, e ela é gotejada em contato com o dispositivo vibrador. Esse dispositivo vibrador, ele fragmenta o jato em esferinhas. Essas esferinhas, elas são solidificadas, elas ficam no formato gel. Elas, quando caem no chão, sobre uma bancada, elas até quicam, né? Parecem umas borrachinhas. Essas esferinhas, elas sofrem tratamento térmico, né? Elas sofrem secagem, elas sofrem calcinação e sinterização, que é um tratamento térmico a altas temperaturas que a gente fazia, acima de 1500 graus Celsius. Então, depois, no final, você tem uma esferinha cerâmica,
né, que é uma esferinha de óxido de alumínio com uma certa porosidade. E você pode processar isso, você pode fabricar isso com platina impregnada. E essas esferinhas, nesse trabalho que eu estava fazendo, elas precisavam ser amontoadas, né? Você faz um leito de catalisador. Então essas esferinhas elas precisam ter uma certa resistência mecânica à compressão. Isso não estava ocorrendo. As esferinhas elas estavam fragmentando. E a gente fez, digamos assim, uma investigação microestrutural desse material e viu que ele tinha um certo enrugamento. Esses enrugamentos eles surgiam em altas taxas de secagem. A gente tinha que secar isso mais lentamente. A gente estava secando isso muito rapidamente. Então era como se fosse assim, laranjas, né, que secavam muito rapidamente e ficava aquele enrugamento superficial. E esse enrugamento superficial era, digamos assim, uma área preferencial de fratura. As microesferas acabavam fraturando nesses enrugamentos. Ou seja, onde os enrugamentos eram mais acentuados, acabava aí ocorrendo a fratura do material. E o que não era legal, né? Porque quando você fraturava, as microesferas produzia finos. E esses finos acabavam obliterando, né? Entupindo o leito. Né? Porque você tem um leito de catalisador e você tem que passar um gás ali, ou passar uma substância. E se você tem os finos entupindo os canais de passagem, isso aí acabava com o tempo inutilizando o próprio leito de catalisador. Então esse daqui foi um outro trabalho, né, que eu tive a grata oportunidade de fazer parte, onde se relacionava a microestrutura, ou seja, eu estava vendo a microestrutura lá das microesferas, tá? Estava associado com o processamento, porque a gente viu, né, a gente examinou outras microesferas depois que passavam por um processo de secagem um pouco mais lento e não tinha esse enrugamento superficial. Tá? Isso estava afetando aqui as propriedades, ou seja, não conseguia resistir muito à compressão do leito, o que alterava o desempenho do leito de catalisadores. Tá? Então isso daqui é um outro trabalho que eu fiz, que cumpriu, né, fez uma varredura ali nas 4 dimensões previstas em engenharia de materiais. Esse daqui é um trabalho muito interessante, né, que o Feynman, o Richard Feynman, né, foi um físico muito famoso, que até trabalhou aqui no Brasil, no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na URCA, no Rio de Janeiro, e que mais tarde, né, ele foi ganhador do Prêmio Nobel, foi um dos criadores da eletrodinâmica quântica, e ele trabalhou na avaliação das causas do acidente com a nave espacial, né, um acidente da Challenger, que ocorreu em janeiro de 1986. E ele é físico brilhante, né, ele utilizou ali os conhecimentos vastos que ele possuía de engenharia de materiais, física, química, todo conhecimento do mundo devia estar dentro da cabeça dele, e ele verificou que a causa do acidente provavelmente foi a falta de elasticidade ou aumento de rigidez dos O-rings de borracha que faziam parte ali, principalmente da parte, né, que abrigava os combustíveis da nave. Ou seja, baixas temperaturas foram registradas ali no entorno da nave naquele dia, né? Aquele fluxo gasoso que sai pelas turbinas, ele provoca baixas temperaturas, a gente olha aquele fogo ali em volta, mas em algumas partes da nave, justamente porque tem um fluxo de gás, acabam ocorrendo baixíssimas temperaturas, e aquela borracha em particular que era utilizada no ringue, ela tinha muita rigidez para aquela temperatura que estava sendo utilizada, tá? Ela estava muito dura e uma certa flexibilidade era exigida. Tá? Então um trabalho grande ali de engenharia de materiais foi feito, sempre dentro dessa perspectiva aqui de processamento, desempenho, microestrutura, propriedade. Um físico brilhante, tá? Que seguiu mais ou menos esse padrão aqui de análise de engenharia de materiais. Tá? E só para encerrar, né, esse nosso primeiro contato aqui, engenharia de materiais lida com diversos tipos de metais. Ao longo aqui das nossas aulas, a gente vai abordando um pouquinho de cada um. Tá? A gente vai falar de metais, tá? E suas ligas, de cerâmicos, polímeros, né, que são os nossos plásticos, né, as garrafas e os utensílios de plásticos que a gente utiliza, compósitos, uma espécie de mistura de materiais. Eu posso pegar um cerâmico e associar a um polímero sem ocorrer necessariamente uma mistura a nível atômico, né, sem reação, mantendo ali a integridade dos dois, o cerâmico e o polímero. E tem um material que aproveita as propriedades dos dois, chamado de compósito. Tá? Semicondutores, que são muito utilizados, né, em microeletrônica, a gente vai estudar na parte de propriedades elétricas, e os biomateriais, né, materiais que são utilizados, por exemplo, para compor uma prótese, quando a gente se acidenta, né, e tem que substituir alguma parte óssea do corpo. Tá bom?
Então, esse vai ser um curso onde a gente vai dar uma passada rápida, né, nesse mar de conhecimento que é a ciência dos materiais. Tá? É um curso introdutório, bem superficial, mas que já dá uma boa ideia, né, do que trata a ciência dos materiais. Então, vejo vocês em outro encontro. Até lá. Até mais.